E olá, cidadãos do meu coração! Olha só, vamos mais uma aula aqui sobre a política. E aqui você pode usar para a sua vida toda. Se você é um eleitor e está vindo aqui de curiosidade, eu vou falar sobre os candidatos, mas você pode usar isso para a sua vida toda. Que a vida imita a arte, ou a arte imita a vida. Isso foi uma discussão entre Goethe e também, não, acho que foi Oscar Wilde, desculpa, e também primordialmente com Aristóteles. É você ter a vida interpretada, você interpretar algum personagem. Não ser falso, mas interpretar, como diz Robert Greene nas 48 Leis do Poder e também na Maestria. E todo mundo que tem um bom sucesso, tanto na internet quanto na vida pessoal, cria um personagem. Não estou dizendo que é falsidade, não. Estou dizendo criar um personagem. É ser alguma coisa que você reivindica, que você venera. Vai ser legal esse vídeo e eu quero que você assista até o final. Se você gostar, passa para outras pessoas, porque é muito importante a criação da persona, a criação de uma personalidade, que você tenha voz e você tenha a sua caricatura em todos os locais na mente das pessoas, como a Coca-Cola fez há muito tempo atrás, como a Nike fez há muito tempo atrás. As marcas faziam isso e depois as pessoas começaram a fazer. Exemplo, Silvio Santos, outro exemplo, Galvão Bueno e outras pessoas que são muito conhecidas não pelo que fazem exatamente, mas pelo que eles representam. E é assim que os políticos fazem, é essa aula que eles têm fora com grandes marqueteiros e que eu vou ensinar para você fazer aqui na eleição 2024. E mesmo que você seja um empresário de alguma coisa, você também vai fazer na sua, aí na sua cidade, você vai ver que isso contribui muito. Então o político, ele é assim, ele cria caricaturas de si, ele cria personagens, e é isso que você vai precisar ter. Não estou dizendo para você ser uma pessoa falsa, mentirosa, não é isso. Você vai criar alguma coisa que seja ligado com você. Por exemplo, você é um professor, então você vai criar uma caricatura do defensor da educação. Ah, bom, esse professor já faz isso, mas agora você vai fazer com muito mais força. Eu sou um empresário, então eu vou defender a liberdade de empresário, eu vou defender de trabalhar, a liberdade disso, os empresários, menos impostos, eu vou defender isso com muito mais ênfase, eu vou falar sobre isso com muito mais força. Eu sou um defensor da direita, então você vai ser um conservador, vai ser uma pessoa que vai falar da Bíblia, uma pessoa que vai falar sobre valores antigos que devem estar hoje. Eu sou da esquerda, então vou falar sobre, tentar falar, né, sobre igualdade, sobre o que as pessoas precisam viver entre si, como é que é a convivência, que o maior precisa ter respeito pelo menor, que as coisas precisam ser mais igualitárias. Nesse sentido, você precisa criar um personagem enquanto estiver na vida pública. Isso eu sempre achei estranho, mas um livro de 1868, de José de Alencar, chama-se O Poder Representativo, que está, inclusive, que eu fiz a tradução, está lá a representação, como que naquela época, foi um pouco depois, José de Alencar, que é o escritor aquele que escreveu A Senhora, que escreveu outras, Iracema, e antes dele virar um escritor do romancista brasileiro, ele foi deputado, ele era político em Razão dos Pais. Ele foi um dos primeiros, ele participou, ele era deputado na primeira legislatura, logo depois que o Brasil conseguiu virar república. E ele defendeu a incidência e ele escreveu este livro, O Poder da Representatividade, ou representação nesse sentido. E eu tive essa oportunidade. Então você vai entender que lá ele vai dizer o seguinte, que o homem, ele é o particular, ele é um homem como se fosse um particular e um homem público. Todo homem precisa ter. Ele precisa ter um CPF, ou um registro civil, um RG, e precisa ter o título de eleitor. O título de eleitor é da civilidade, do ato cíveis, da civilização, aquela pessoa, aquele título que você vai fazer o bem para as pessoas, isso todo mundo tem que fazer. E o pessoal é o que você faz a sua vida pessoal mesmo. Então ele dizia que todo homem precisa ter dois lados, que é preocupar com a sua vida particular e preocupar com a vida pública, porque as duas coisas, apesar de ele separar, as duas coisas são a mesma. Então é isso que você precisa fazer na sua cidade, aí onde você está, é já entender o que você vai defender. Não tem como você entrar na política porque eles estão todos roubando. Não tem como você entrar para a política porque está insatisfeito com os políticos. Isso não funciona mais. Você precisa ter a sua bandeira, você precisa ter o seu jargão, a coisa que você vai defender. Tudo, claro que você vai, como se você vai ser cargo legislativo ou executivo, vereador ou prefeito, então você vai defender tudo, na verdade. Precisa ter entendimento sobre tudo, mas uma coisa você vai ser mais forte. Pode ser defesa dos animais, pode ser defesa de uma causa de minorias, mulheres, pode ser LGBTQI, etc. Você pode ter qualquer defesa, mas você precisa ter a sua defesa, a sua linha para fazer, e aí você escolhe, e naquele ponto que você escolheu, você vai falar basicamente 80% do que você foi falar na internet e com as pessoas
sobre aquilo. Você vai ser um personagem, vai ser o autor daquela manifestação. Enquanto público, enquanto pré-candidato. Você é pré-candidato, então onde você for, se for educação, onde você for, você vai falar de melhoria na educação, vai falar sobre salários de professores, vai falar sobre estrutura nas escolas, vai falar sobre segurança nas escolas. Então, desse rol que você escolhe, você vai ver que o tanto de coisas, ramificações que vai acontecer. Você vai colocar tudo isso no papel. Você escolhe, pode ser, não precisa ter tanta pressa, mas quanto antes melhor, porque quem já escolheu, quem já está na luta, já está correndo, fazendo reuniões, já está fazendo postagens, já está fazendo vídeo. Então as pessoas que vão ganhar a eleição no ano que vem já estão trabalhando há algum tempo. Principalmente porque a reeleição de muitos, no Legislativo, como não tem nenhum freio, a reeleição é muito melhor porque eles fazem campanha durante os 4 anos. E agora, nesse ano pré-eleitoral, é o ano que eles mais fazem campanha com os seus jargões, com as suas bandeiras, porque eles acabam aprendendo isso. Muitos entram sem querer, mas a maioria que entra é já sabendo, mesmo que de forma empírica, mesmo que sem querer, mesmo que intuitivamente eu vou fazer a defesa de tal situação. E aí acabam entrando. Mas você precisa entender aqui, não é intuitivo, você vai fazer então por dedução. Porque eu estou ensinando, eu estou dizendo para você e você vai escolher qual é o tema que você vai escolher. Qual é o tema que você vai defender, e deste tema que você vai defender, que é o macro, você vai ter os micros, que seriam quais são as ramificações desse tema, e você vai ver que dá para fazer vários materiais em cada um desses. Mas de cabeça não dá, você precisa ter um caderno, você vai rabiscar ali o que eu vou fazer, o que eu sou bom, aonde eu trabalho, o que eu trabalho, o que eu vou fazer para melhorar a vida das pessoas, o que é, qual é o problema, e aí qual é a minha solução, o que eu vou poder fazer. Então você vai fazendo essas ramificações, e dessas ramificações você vai ver quantas ideias, quantos produtos disso vai surgir, quantos resultados você vai entender, e aí você vai estudar cada um desses para saber também se não está muito fora da realidade também. Você tem que ser ousado nas suas propostas, ousado nas suas promessas. Claro, faz promessa assim, tem que fazer promessa assim, ninguém está aqui para olhar pessoas em cima do muro, mas faça coisas factíveis, coisas que dá para fazer, coisas que dá para melhorar. Também não pode dizer, vou ser um candidato honesto, não vou roubar. Isso não adianta, isso é o mínimo que você precisa fazer. Agora, eu vou melhorar a segurança nas escolas, colocando as guardas municipais, e também não só a guarda municipal, nós também vamos ter psicólogos, mas também vamos ter professores treinados para cada classe, e nós vamos entender o que está acontecendo nas escolas, e depois disso, chamar os pais para participar sobre isso. Mais ou menos assim. Agora aqui fiz rápido, mas é o que você vai fazer se você tiver o tema de educação, por exemplo. E você vai ramificando. Segurança também é uma coisa muito importante, saúde, muito importante, defesa das minorias, como eu estava dizendo agora há pouco, o esporte também, tem muita gente que vota no esporte. Na eleição em Londrina nós tivemos, nas últimas 2 eleições, pessoas que defendiam a causa animal como grandes pessoas votadas, mas também tem importância. Todos os temas sociais têm importância. E não fique preocupado se já tem pessoas defendendo isso, porque isso não diz nada. O que você precisa entender é que você não pode escolher um tema que é moda, sendo que não é da sua jurisdição, não é da sua alçada, não tem o seu poder. Por exemplo, você é um empresário, você quer defender uma coisa que não tem nada a ver com você. Então não faça isso, faça coisa, tenta fazer quando você for eleger onde você vai falar, quais são os temas que você vai falar, quais são os temas que você vai defender. Tente fazer algo que está ligado com a sua profissão, está ligado com o que você gosta, está ligado com o que você já faz, porque daí você vai ter uma empolgação, você vai ter muito mais vontade de fazer, você vai ter muito mais prioridade, você vai ter muito mais identidade e vai se tornar uma pessoa que tenha poder sobre isso. E aí as pessoas que também gostam desse tema vão começar a te seguir e vão começar a fazer campanha, inclusive de graça para você, porque é isso que importa. É você ter seguidores, pessoas que votam em você, que acreditam em você, que sabem que você, se eleito, vai fazer o que elas estão pensando que seja melhor. Claro que você eleito, você vai fazer tudo para todos, mas também você precisa ter as suas bandeiras. É isso, a criação da persona, a criação do personagem que você vai ter na campanha. Diferente da sua vida particular, pessoal, profissional. É uma pessoa que você vai, se você não criou ainda, você vai criar. É ligado um ao outro, mas aqui com temas muito mais fortes, mais contundentes e muito mais pro lado social e pro lado de todos em comum, do público.